Você já percebeu como o mundo comum começa a brilhar quando paramos de tentar entendê-lo? Há um instante silencioso, quase imperceptível, em que o pensamento se dissolve, e o que resta não é mais o mundo que imaginávamos, mas o mundo como ele realmente é. Nesse instante, cada folha, cada sopro de vento, cada reflexo de luz no chão, parece sussurrar algo eterno. É ali, nesse espaço entre o som e o silêncio, que o ser espiritualmente desperto começa a ver, não com os olhos, mas através deles, e Deus nunca esteve ausente. O grande engano da humanidade é acreditar que o divino vive em outro lugar. Pensamos em Deus como algo distante, inalcançável, separado de nós por uma cortina de mistério e dogma. Imaginamos que ele habita o além, escondido em templos, em escrituras, em gestos solenes. Mas o despertar espiritual é justamente o colapso dessa distância. É perceber que o divino nunca foi um ser fora do mundo, e sim o próprio mundo em ato. Tudo o que existe, da pedra ao pensamento, é uma expressão de um mesmo sopro que não tem nome, nem forma, nem fronteira. O homem comum busca Deus como quem busca um tesouro enterrado. Olha em todas as direções, reza, jejua, lê e se esforça. O homem desperto, porém, não busca. Ele vê, e ao ver, compreende que não há tesouro escondido. O tesouro é o próprio ato de ver. O segredo não está em encontrar Deus, mas em perceber que Ele é o olhar, o objeto e o espaço entre os dois. O ser desperto descobre que a existência inteira é o rosto de Deus se observando em infinitos espelhos. Aqueles que dormem espiritualmente olham o universo como quem olha um palco. Distinguem atores, papéis, cenas e intervalos. Os que despertaram, contudo, percebem que o palco, os atores, o enredo e o espectador são uma só consciência dançando consigo mesma. É por isso que, quando a mente cessa de julgar, o mundo começa a cantar. A árvore não é apenas madeira, é o próprio universo respirando. O pássaro não é apenas uma ave, é o silêncio tomando forma e som. O mar não é apenas água, é o ritmo do infinito pulsando no tempo. Tudo é Deus brincando de se esconder de si mesmo. Mas a maioria de nós vive presa ao hábito de nomear. Chamamos as coisas de árvore, pedra, pessoa, inimigo, problema, e cada nome se torna uma prisão. O nome substitui a experiência viva. E quando olhamos para o mundo através das grades das palavras, perdemos o frescor do instante. O homem desperto aprende a ver sem nomear, a ouvir sem traduzir, a sentir sem comparar. Ele descobre que a vida é uma sinfonia sem partitura e que a harmonia está justamente na ausência de controle. Deus não precisa ser acreditado, ele precisa ser percebido. A fé verdadeira não é pensar em Deus, mas senti-lo em tudo. E sentir Deus em tudo é libertar-se da ilusão de que há algo fora dele. Não existe o profano, pois o profano é apenas o sagrado que ainda não foi reconhecido. Não existe o mal, pois o mal é apenas o bem que ainda não aprendeu a dançar. Quando o homem desperta, não há mais dualidade. Tudo se reconcilia, tudo se revela parte da mesma respiração cósmica. Os antigos místicos sabiam disso. Eles não falavam de Deus como um Senhor distante, mas como uma presença inefável que vibra em cada átomo. Diziam que o universo é o corpo de Deus e que a consciência humana é o modo pelo qual ele se contempla. E quando compreendemos isso, a oração deixa de ser um pedido e se torna gratidão.
A meditação deixa de ser técnica e se torna entrega. A vida deixa de ser um problema a ser resolvido e se torna um mistério a ser celebrado. O despertar não é um caminho que leva a algum lugar. Não há destino, não há chegada. É simplesmente o fim da busca. O instante em que você se dá conta de que sempre esteve em casa. O céu não é um local, é uma clareza de percepção. E o inferno não é punição, é o esquecimento de que tudo é um. O despertar, portanto, não é alcançar algo novo, mas lembrar o que sempre foi. É relembrar o óbvio, que o divino nunca partiu, que o sagrado nunca se escondeu, e que a separação foi apenas um sonho da mente. E quando você desperta, percebe que o mundo não mudou. Foi você quem mudou o modo de ver. A chuva continua a cair, o trânsito continua caótico, o corpo ainda envelhece, mas há uma serenidade subterrânea que sustenta tudo. A consciência desperta vê beleza até na desordem, vê ritmo até na dor, vê sentido até no acaso, pois tudo é Deus em processo. Deus caindo e levantando, Deus errando e aprendendo, Deus sonhando e acordando em cada um de nós. A pessoa espiritualmente desperta não vê milagres, vive dentro deles. Assim, a verdadeira visão espiritual não é ver anjos, mas ver o comum como extraordinário. É ver Deus nas rachaduras da calçada, na lágrima do desconhecido, no silêncio que fica depois de uma discussão. É perceber que a própria imperfeição é uma expressão da perfeição. E é por isso que o ser desperto não foge do mundo. Ele o abraça, porque sabe que tudo é Deus se experimentando em infinitas possibilidades. E quando compreendemos isso, rimos. Rimos de nós mesmos, de nossas crenças, de nossa seriedade, de nosso esforço para encontrar aquilo que nunca esteve perdido. Rimos porque percebemos que toda a busca era o próprio jogo de Deus fingindo não se reconhecer. E nesse riso, a libertação. O despertar espiritual é o instante em que o universo ri de si mesmo. E esse riso é o som de Deus se recordando de que tudo sempre foi Ele. Há um momento em que o buscador se cansa de buscar. Ele já percorreu templos, estudou escrituras, meditou sob 1000 métodos e ainda assim sente o mesmo vazio, o mesmo eco no peito que insiste em repetir: algo ainda falta. Esse instante é precioso, embora pareça desesperador, porque é nele que a mente, exausta de perseguir o infinito, finalmente se rende. E a rendição é o começo da visão. O ser espiritualmente desperto não chegou a algum lugar. Ele apenas deixou de fugir, deixou de correr atrás de um Deus imaginário e começou a ver o divino nas formas mais simples da existência. Ele percebeu que o som da chuva é um sermão mais profundo do que 1000 pregações, que o silêncio entre duas palavras contém mais sabedoria do que qualquer livro sagrado. E a respiração de um animal dormindo é uma prece tão perfeita quanto o canto de um coral celestial. Nós confundimos despertar com compreender, mas compreender é um movimento da mente. E a mente é o véu. Ela é o tradutor da realidade, mas também o censor. E o ego, esse pequeno tradutor ansioso, acredita que é o autor do texto. Mas o despertar é quando o tradutor silencia, e a linguagem do ser fala por si mesma. Não há mais intérprete entre o homem e o cosmos. Há comunhão direta. No entanto, o preço desse estado é alto. O ego morre. E o ego, como qualquer criatura viva, teme a morte. Ele se defende com teorias, crenças, moralidades, rituais, filosofias, tudo para evitar o simples ato de desaparecer. Mas o despertar exige exatamente isso.
Morrer antes de morrer. Morrer para a imagem de quem você pensa ser. Morrer para as certezas, para os julgamentos, para a necessidade de controlar. A pessoa desperta não é mais uma pessoa no sentido comum. É um espaço, um vasto silêncio através do qual o universo respira. E esse silêncio não é vazio, é plenitude. É o ventre do qual brota cada som, cada gesto, cada pensamento. O silêncio de quem despertou não é ausência de ruído, mas presença de tudo. Ele é como um espelho que nada retém, mas reflete tudo com clareza. E nessa clareza, o mundo inteiro se torna sagrado. A folha que cai é uma bênção. O erro é uma lição disfarçada. A perda é um convite à impermanência. A dor é o toque do real, lembrando-nos de que nada pode ser possuído, nem mesmo nós mesmos. O despertar espiritual não é uma fuga do sofrimento, é um abraço dele, porque o sofrimento, quando olhado com os olhos da consciência, deixa de ser inimigo e se torna mestre. O homem comum sofre e reclama. O desperto sofre e contempla. Ele entende que toda dor carrega em si uma mensagem, e toda mensagem aponta para o mesmo destino, o retorno ao centro. E esse centro não é um lugar, é um estado. É o ponto imóvel dentro do turbilhão. É o eixo silencioso que permanece mesmo quando tudo gira. A pessoa desperta vive no mundo, mas não é mais arrastada por ele. Ela dança com a vida, mas não se perde no ritmo. Ela sente intensamente, mas não se confunde com o que sente. É o oceano que observa suas próprias ondas. A humanidade, por milênios, tentou alcançar Deus pela escada do esforço. Mas Deus não está no topo. Ele é a escada, os degraus e o impulso que faz subir. O despertar é perceber que nunca houve distância, e você sempre foi parte do que buscava. A alma desperta compreende que a vida não precisa ser corrigida, precisa ser vivida com olhos de reverência. E quando essa reverência surge, até o banal se torna divino. O gesto mais simples, acender uma vela, lavar as mãos, olhar o céu, transforma-se em liturgia. A vida inteira se torna uma oração contínua. E cada respiração, um mantra sem palavras. Mas não se engane, esse estado não é um êxtase constante. A pessoa desperta ainda sente raiva, tristeza, medo. A diferença é que ela não se prende a nada disso. Ela vê cada emoção como uma onda que vem e vai, e permanece como o oceano. Ela sorri diante da dualidade porque sabe que o mesmo princípio que cria a dor cria também a alegria. A sombra e a luz são apenas dois lados do mesmo Deus, brincando de contraste. Há uma ternura na alma desperta, uma espécie de compaixão que não é piedade, mas reconhecimento. Ela olha o outro e vê a si mesma. Ela vê o sofrimento do mundo, mas já não o amaldiçoa. Compreende-o como parte do processo de lembrança coletiva, porque o despertar individual é apenas o início. O verdadeiro milagre é quando o mundo inteiro começa a acordar consigo. E talvez um dia, a humanidade perceba que a Terra nunca foi um campo de provas, mas um templo. Um templo onde cada pedra, cada riso e cada lágrima são orações silenciosas àquilo que não pode ser nomeado. E quando essa percepção amadurece, a pessoa desperta, caminha pela vida sem pressa. Ela não tem mais metas espirituais, porque entendeu que o caminho é o próprio destino. Ela não se sente separada do fluxo, é o próprio fluxo. E por isso, tudo o que acontece é perfeito, mesmo quando parece imperfeito, pois Deus não se revela apenas na luz, Ele também se revela na sombra.
E a sabedoria consiste em aprender a ver ambos como expressões da mesma presença. Assim, o ser espiritualmente desperto vive como uma chama que não queima, mas ilumina. Ele toca o mundo sem se apegar, observa sem julgar, ama sem exigir, e em cada gesto há uma suavidade que vem da compreensão profunda de que tudo é passagem, mas nada é perda, porque o que é real não pode ser destruído, apenas transformado. E é nesse reconhecimento que nasce a verdadeira paz, a paz de saber que nada falta, porque tudo já é Deus, em todas as direções, em todos os instantes, em cada átomo de existência. Há algo profundamente paradoxal no despertar espiritual. Quando o homem desperta, ele não se torna algo maior, ele se torna menor, não porque se diminua, mas porque percebe que jamais foi o centro do universo. A sensação de ser o protagonista do grande drama cósmico se dissolve, e em seu lugar, surge o espanto silencioso de ser apenas uma nota em uma sinfonia sem fim. É nesse instante que a arrogância da consciência cede espaço à humildade do ser, e a humildade é a porta pela qual Deus entra disfarçado. O homem desperto não tem uma experiência espiritual. Ele se torna a própria experiência. Ele não diz, eu vi Deus. Ele percebe que não há um eu separado o bastante para ver algo. Deus não é objeto, é sujeito. E quando o sujeito desperta para o fato de que é o próprio olhar através do qual o universo se reconhece, toda a dualidade se desfaz. O que antes era eu e o mundo, torna-se apenas o movimento do ser, fluindo sem esforço. Mas aqui surge a pergunta: se tudo é Deus, o que é do mal? O sofrimento, a guerra, a ignorância também são Deus? Sim, mas não como castigo ou imperfeição. São Deus brincando de esquecimento, pois a consciência, para poder se descobrir, precisa primeiro se ocultar. Assim como o fogo precisa da lenha para existir, o despertar precisa da ilusão para ter sentido. O escuro não é o inimigo da luz, é o ventre que a faz nascer. Toda a criação é um jogo divino. E o nome desse jogo é Lila, diziam os hindus, o jogo cósmico de Deus. Mas o problema surge quando esquecemos que estamos jogando. Quando a mente leva o jogo a sério demais, ela transforma a dança em dever, o riso em culpa, a leveza em fardo. E é então que nascem as religiões do medo, as guerras santas, os moralismos. Tentamos proteger Deus das imperfeições humanas, sem perceber que Ele mesmo é quem as cria, para poder se contemplar através delas. Aquele que desperta, portanto, não adora o divino como um tirano distante, mas o reconhece em cada nuance da existência, até naquilo que a razão teme tocar. Há uma sabedoria profunda naquilo que parece contraditório. A morte, por exemplo, não é o oposto da vida, é parte dela. A vida é o processo de morrer continuamente, momento após momento, e renascer no instante seguinte. Você respira, e cada expiração é uma pequena morte. O corpo se renova incessantemente, e ainda assim, chamamos isso de vida. O despertar é perceber que até o fim é um disfarce do começo, e o medo do fim nada mais é do que a resistência do ego em se dissolver na eternidade que sempre foi sua morada. Pergunte-se: quem é você quando não pensa em si mesmo? Quem é você quando cessa o fluxo de lembranças, de expectativas, de nomes? O silêncio que sobra, esse vazio pleno, é o que você realmente é. Mas como não há palavras para descrever o sem forma, a mente se agita. Ela quer compreender,
controlar, domesticar o mistério. E o mistério se afasta, não porque se esconde, mas porque o olhar racional é incapaz de abraçar o infinito. O homem desperto, ao contrário, não busca entender, ele se entrega. Ele mergulha no mistério e permite que o mistério o respire. O ego teme o vazio porque acredita que nele há aniquilação. Mas o vazio é fertilidade pura. É o espaço onde tudo nasce e tudo retorna. É a matriz invisível da forma, o silêncio do qual o som brota, o fundo do qual a imagem emerge. Ser espiritualmente desperto é aceitar o paradoxo de ser algo e nada ao mesmo tempo, uma forma passageira sustentada por uma essência eterna. Você é o rio e o leito, a chama e a cinza, o sonho e o sonhador. Nada lhe pertence, porque tudo é você. Mas essa verdade, embora libertadora, é insuportável para a mente não preparada. Por isso, a maioria prefere a segurança da ignorância. Preferimos os limites, as definições, os rituais e os nomes. Queremos um Deus que possa ser explicado, porque um Deus inexplicável dissolve o eu que quer explicá-lo. E a dissolução do eu é o que mais tememos. Pois se não há um eu, quem vive, quem sofre, quem ama, quem morre. Mas é justamente nesse colapso de identidade que começa a verdadeira liberdade. O despertar é a morte do personagem e o nascimento da presença. Aquele que desperta não vive no passado nem no futuro. Ele mora no instante. E o instante é o único lugar onde Deus realmente existe. O tempo é apenas o eco do movimento da mente. A eternidade, ao contrário, é o silêncio onde o movimento repousa. Quando a mente cessa, o tempo cessa. E o que resta é o agora, vasto, luminoso, indivisível. Ali, a consciência reconhece a si mesma e o universo inteiro se torna espelho. O pássaro, o vento, a voz de uma criança, o ruído distante da cidade, tudo é o mesmo som, o mesmo verbo que jamais se cala. Mas o ego, que sempre busca um propósito, pergunta: e para que serve despertar? E a resposta é desconcertante: não serve para nada, porque a utilidade pertence ao reino das metas, e o despertar é o fim de todas as metas. A rosa não floresce para agradar alguém, ela floresce porque é da sua natureza. Assim, é o despertar. Ele acontece porque a consciência não pode permanecer adormecida para sempre. É inevitável como o nascer do sol. E quando acontece, o homem não se torna santo, torna-se real. E o real, por mais simples que pareça, é o milagre mais profundo. Mas há uma consequência curiosa nesse estado. O desperto se torna profundamente humano. Não há superioridade, não há pretensão de pureza. Ele ri de si mesmo, chora com o mundo, sente compaixão por tudo o que ainda dorme. Sua espiritualidade é feita de terra e céu, de lágrimas e estrelas. Ele sabe que o divino não é uma fuga da matéria, mas sua essência. Por isso não busca escapar da vida, busca penetrá-la por completo, até que não reste fronteira entre ele e o todo. E é então que a vida, em toda a sua complexidade, torna-se simples, não porque os problemas desaparecem, mas porque perdem o poder de aprisionar. A mente desperta já não exige que o mundo se ajuste à sua vontade. Ela dança com o que é, e nesse dançar, há liberdade, porque o que move o universo não é o esforço, mas o fluxo, não é a busca, mas a entrega. E quem desperta entende, finalmente, que o amor não é uma emoção, é o próprio tecido da realidade. Tudo nasce do amor e retorna a ele.
assim como a onda que se ergue do mar e volta a ser mar novamente. O mais curioso sobre o despertar é que ele não muda o mundo, muda o modo de vê-lo. E essa mudança é tão radical, tão silenciosamente profunda, que o próprio ar parece diferente. As cores se tornam mais vivas, mas não porque se intensificaram. É o olhar que se libertou do hábito de não ver. O som do vento nas folhas, o murmúrio da água, o riso de uma criança, o bater de um coração, tudo se torna o mesmo som, a mesma vibração, a mesma sinfonia. E nesse instante, compreende-se algo que as palavras jamais poderão conter, que Deus não é algo a ser encontrado, mas algo que nunca se perdeu. O homem espiritualmente desperto não vive mais dividido entre Deus e o mundo. Ele não precisa de templos, porque o templo está em toda parte. Ele não precisa de altares, porque o próprio chão sob seus pés é sagrado. Ele não precisa de preces, porque toda respiração é uma oração silenciosa. E ele não precisa de salvação, porque compreendeu que nunca esteve perdido. Essa percepção é tão simples que chega a ser cômica, e talvez por isso, apenas os que se tornaram simples o bastante para rir dela podem compreendê-la. Você vê, o drama humano é que levamos tudo a sério demais. Acreditamos que precisamos nos justificar, que devemos provar nosso valor diante de um Deus imaginário, que há um juízo final esperando por nós. Mas o desperto sabe que o julgamento é apenas o reflexo da mente que não suporta o mistério. O universo não está sendo avaliado, está sendo vivido. E cada erro, cada tropeço, cada escolha faz parte do grande aprendizado do próprio divino, experimentando-se através de nós. Imagine por um momento que o universo é uma peça de teatro infinita. Você está no palco e cada personagem que encontra, o amigo, o inimigo, o estranho, é outro disfarce de você mesmo. Você esqueceu disso para que o jogo fosse convincente. E um dia, no meio da peça, você ri. Percebe que a seriedade da história é apenas parte do encanto. E o sofrimento, o amor, a perda e a esperança são apenas movimentos diferentes da mesma dança. Nesse instante, você não sai do palco, mas começa a dançar com consciência. E dançar conscientemente é o mesmo que rezar em silêncio. O despertar é o ponto em que a dualidade se revela como um jogo de espelhos. Luz e sombra, bem e mal, eu e o outro. Tudo se dissolve num mesmo reflexo. A consciência percebe que é o espelho e o reflexo ao mesmo tempo. E quando não há mais diferença, há paz. Não a paz que exclui o caos, mas aquela que o abraça. A paz que permite que a vida se manifeste em todas as suas formas. O nascimento e a morte, a alegria e o pranto, a criação e a destruição. Tudo como expressões do mesmo movimento sagrado. Há relatos de pessoas que, ao despertar, dizem ter visto o mundo respirar. As paredes pulsavam, as árvores pareciam dançar, e até as sombras tinham brilho. Essas visões não são delírios, são lembranças. Por um breve instante, essas pessoas tocaram a teia invisível que conecta tudo. Viram a energia que sustenta as formas, o ritmo que unifica o múltiplo, a quietude que se esconde no movimento. E quando voltaram à percepção comum, sabiam que nada poderia ser o mesmo, porque uma vez que você viu Deus em tudo, não há como desver. No entanto, o despertar não é um êxtase permanente. Ele é uma alternância, um movimento entre a clareza e o esquecimento. A consciência desperta
aprende a se mover entre os dois estados com graça, como o mar que vai e vem. Ela sabe que até o esquecimento faz parte do jogo, pois sem esquecer não haveria redescoberta. Sem sombra, a luz perderia seu sentido. Deus não se manifesta apenas no brilho. Ele também fala através do silêncio, da ausência, da pausa. Cada vazio é uma promessa de plenitude. E é nesse ritmo de lembrar e esquecer que a vida se desenrola. O desperto vive como quem participa de um grande sonho lúcido. Sabe que tudo é irreal e ao mesmo tempo profundamente verdadeiro. Sabe que a dor é uma ilusão necessária e por isso a acolhe sem resistência. Sabe que a alegria é transitória e por isso a saboreia com ternura. Tudo o que vem, vem por amor. Tudo o que vai, vai por amor. E o amor, neste sentido, não é sentimento, é o próprio tecido do real. Mas há algo ainda mais misterioso. Quando o desperto olha o outro, vê Deus olhando de volta. O encontro entre dois olhares se torna o ponto de fusão entre duas consciências que são, na verdade, uma só. O eu se reconhece no outro como quem se vê no espelho e pela primeira vez entende o reflexo. Não há mais nós e eles, eu e o mundo, bem e mal. Há apenas o uno, multiplicando-se em infinitas formas para poder se redescobrir. E talvez seja essa a ironia suprema. Deus, para conhecer-se, precisou se esquecer. E nós somos esse esquecimento. O sonho que o divino sonha para lembrar-se de si mesmo. Cada gesto, cada palavra, cada vida é parte desse processo de recordação cósmica. E quando um ser desperta, é o próprio Deus que desperta através dele. Um lampejo de lucidez na vastidão da eternidade. Uma centelha do todo acendendo-se no tempo. Mas cuidado, o despertar não é privilégio de alguns. É o destino de todos. Mesmo aqueles que vivem mergulhados na escuridão estão apenas dormindo em Deus. E o sono também é sagrado, porque é o prelúdio do despertar. Assim, não há nada a condenar, nada a temer, nada a corrigir. A única tarefa é estar consciente de cada instante, de cada gesto, de cada respiração e reconhecer o milagre escondido no óbvio. O ser espiritualmente desperto não fala de Deus, ele o encarna. Não o prega, o expressa. Sua vida se torna a mensagem, e cada ato, por mais trivial, torna-se uma extensão da presença. Ele corta o pão, observa o sol, segura uma mão, e em tudo há um perfume de eternidade. Porque agora ele sabe, o divino não é uma ideia, é o real respirando por trás de cada aparência. E esse reconhecimento é tão pleno, tão radical, que já não há espaço para o medo. Porque onde tudo é Deus, o que pode haver de errado? A consciência desperta vive o milagre do óbvio. E o óbvio é o mais difícil de ver, pois o véu do hábito cobre o sagrado que pulsa nas pequenas coisas, no café que fuma, na água que escorre, no olhar de um desconhecido, na poeira que dança à luz da tarde. Deus está ali, não como crença, mas como presença, e o despertar é apenas isso, o instante em que o mundo comum revela sua face divina e o que chamávamos de vida cotidiana se transforma no próprio rosto de Deus. O despertar, quando chega por inteiro, não é suave. Ele rompe, dilacera, destrói os alicerces do que acreditávamos ser real. Porque para ver Deus em tudo, é preciso deixar que tudo se desfaça. O eu que você sempre protegeu, com suas crenças, seus medos, suas certezas, começa a rachar. E nessas rachaduras, o infinito começa a vazar. Você sente que está perdendo o controle,
Mas é exatamente isso que está sendo libertado. O controle sempre foi a prisão mais disfarçada. O verdadeiro despertar não é ganhar algo novo. É perder o que nunca foi você. O ser espiritualmente desperto não tem mais onde se esconder. Ele vê o divino até nas partes que preferiria não ver. Vê Deus na raiva, na dúvida, na fraqueza, na sombra. E ao ver, compreende que o sagrado não é o oposto do profano. É o profano compreendido em sua profundidade. É fácil ver Deus na música e nas estrelas. O difícil é vê-lo no ruído e na ruína. Mas é precisamente ali que ele se revela mais intensamente, porque é ali que deixamos de tentar moldá-lo à nossa imagem. Quando a consciência desperta, o mundo inteiro se torna transparente. Você olha para as coisas e percebe que nenhuma delas é coisa. São vibrações, formas passageiras de uma única energia. A pedra, o corpo, o pensamento, todos são ritmos do mesmo oceano cósmico. E você, que antes se via como um nadador separado, descobre que é a própria onda. Tudo o que existe é movimento. E o movimento é o corpo de Deus dançando. A matéria é apenas a luz desacelerada o bastante para poder ser tocada. Mas essa percepção tem um preço. Ela dissolve a ilusão da separação e, com ela, o conforto do eu. Você percebe que nunca houve alguém observando o universo. O universo é quem se observa através de infinitos olhos. Essa revelação é libertadora, mas também vertiginosa, porque o ego, acostumado a ser o centro, perde o chão. E nesse abismo, há dois caminhos: resistir e sofrer, ou entregar-se e voar. O homem desperto escolhe voar, não porque seja corajoso, mas porque entende que o medo também é parte do voo. Ele se lança no desconhecido e descobre que não há queda, há apenas entrega, pois quando você se rende completamente, o próprio vazio o sustenta. O despertar não é o fim da busca, é o fim do buscador. E quando não há mais quem busque, o que resta é pura presença. Essa presença não é fria nem distante. Ela pulsa, ela vibra em tudo, até nas coisas mais simples. Você caminha e sente a terra viva sob seus pés. Sente o ar tocando sua pele como uma carícia antiga. Sente o som da chuva como se o próprio céu estivesse falando com você em uma língua que o coração entende, mas a mente não traduz. Tudo é diálogo, tudo é reciprocidade, tudo é amor em estado bruto. E é aqui que a revelação se torna inevitável. Deus nunca esteve lá fora. A busca por um divino externo é o último truque do ego, porque enquanto acreditamos que ele está distante, mantemos vivo o sentido de identidade. Mas quando compreendemos que não há fora, que tudo é dentro, e que o dentro e o fora são apenas convenções da mente, algo se dissolve para sempre. Não resta quem adore, nem o que ser adorado, apenas o próprio ato de adorar, sendo o divino em si. As tradições antigas chamavam isso de união mística, o casamento entre o humano e o eterno. Mas essa união não acontece em templos, nem em visões celestiais. Ela acontece no instante em que você deixa de lutar contra o que é. A aceitação total é a forma mais pura de oração. Não há súplica, não há desejo, há apenas reconhecimento. Deus não quer ser convencido, quer ser reconhecido. E esse reconhecimento é tão simples que a mente, viciada em complexidade, o rejeita. Ela quer métodos, degraus, instruções, mas o despertar é um salto, não uma escada. Nesse ponto, a alma desperta vive uma inversão radical. O que antes era esforço torna-se fluxo.
O que antes era medo torna-se curiosidade. O que antes era separação torna-se dança. E tudo o que acontece do mais sublime ao mais trágico é visto como parte da mesma coreografia divina. A morte, por exemplo, deixa de ser inimiga. Ela é apenas a respiração do universo em sua outra metade. O que morre não é o ser, é a forma. O oceano não chora pela onda que se desfaz. Ele a celebra, porque sabe que nunca deixou de ser ele mesmo. Quando o homem desperta, ele compreende algo que nenhum livro pode ensinar. A eternidade não é tempo infinito, é ausência de tempo. É o agora em seu estado mais puro, livre do ontem e do amanhã. E esse agora é o trono de Deus. Tudo o que é real acontece aqui. Tudo o que é ilusão depende do que ainda não chegou ou do que já passou. A consciência desperta repousa no centro desse instante e dali observa o universo inteiro nascer e morrer incontáveis vezes, sem perder a paz. Mas há um detalhe sutil que poucos percebem. A paz do desperto não é ausência de emoção, é ausência de resistência. Ele sente tudo: a dor, a alegria, o amor, a perda, mas não se agarra a nada. Permite que tudo o atravesse como o vento atravessa o bambu. Ele não é indiferente, é transparente. E essa transparência é o sinal da liberdade, porque o que é livre não é o que foge do mundo, é o que o deixa passar através de si. A intensidade do despertar não é fogo que consome, é luz que revela. E o que ela revela é o óbvio que esquecemos, que tudo o que existe já é sagrado, mesmo aquilo que chamamos de erro, mesmo aquilo que julgamos indigno. O desperto não tenta corrigir o mundo. Ele o ama até que o mundo se corrija sozinho. E esse amor é tão vasto, tão silencioso, que sua presença transforma tudo ao redor, sem que ele precise mover um dedo. Porque o divino não age por esforço, mas por presença. E a presença é a forma mais pura de ação. Quando essa compreensão se estabelece, a vida deixa de ser busca e se torna celebração. O cotidiano se torna ritual, e cada respiração é uma oferenda ao mistério. Nada é pequeno demais para conter o infinito, e o infinito, em sua generosidade, se permite caber em cada instante, em cada forma, em cada olhar. O ser desperto vive assim, em reverência silenciosa ao milagre de existir. E quando fala, suas palavras não ensinam, lembram. Lembram que tudo é um, e que esse um é o próprio riso de Deus brincando de ser humano. O verdadeiro despertar não é o fim de uma jornada espiritual, é o início da vida real, porque só quando você desperta, percebe que nunca viveu de verdade. A maior parte do tempo estivemos sonhando com sucesso, com propósito, com salvação, com o futuro. Mas o presente é o único altar onde Deus se manifesta. E o que é a vida, senão o eterno agora disfarçado de passagem? O homem espiritualmente desperto não foge da vida, não se retira para montanhas, não se isola da imperfeição. Ele vive entre as pessoas e ama, sofre, erra, mas faz tudo isso com os olhos abertos. E é isso que muda tudo. Porque quando você vê Deus em tudo, o bem e o mal deixam de ser categorias, tornam-se perspectivas do mesmo mistério. O amor e o medo passam a ser dois modos da mesma energia. A perda e o ganho são apenas marés do mesmo oceano. E então o coração se torna vasto o suficiente para conter o universo inteiro. Você começa a perceber que não há coisas, há processos. Nada está parado, nada é fixo, nada é definitivo.
O que hoje parece problema, amanhã é lição. O que hoje é dor, amanhã é cura. E o que hoje é escuridão, amanhã será luz. Não porque mudou, mas porque você passou a enxergar de outro ângulo. Deus não corrige o mundo, Ele o revela. E essa revelação acontece lentamente, através de cada instante em que você se entrega ao que é. Viver desperto é participar conscientemente do mistério. Não há garantias, não há mapas, não há certezas, mas há uma confiança profunda, silenciosa, que surge quando você finalmente aceita não saber, porque o não saber é a forma mais elevada de sabedoria. A mente que não precisa compreender está livre para contemplar, e contemplar é amar sem possuir. O despertar é isso, um amor sem objeto, uma reverência sem nome, um riso sem motivo. Aqueles que se tornam espiritualmente lúcidos começam a perceber a perfeição oculta nas falhas. Veem que o erro é apenas um modo de aprendizado do próprio divino. Veem que o sofrimento é o espelho que devolve a alma ao seu centro. E, acima de tudo, veem que a vida, com toda a sua confusão, caos e beleza, é o modo como Deus se redescobre em tempo real. Nada precisa ser mudado porque tudo está em constante transformação. Nada precisa ser consertado porque nada foi quebrado, apenas esquecido. O despertar é a lembrança de que sempre fomos inteiros. Inteiros mesmo nas partes que julgávamos fragmentadas. E quando essa lembrança floresce, o mundo muda de textura. O que antes era banal se torna sagrado. O que antes era rotina se torna ritual. A cada manhã, o simples ato de abrir os olhos é uma bênção. A cada noite, o fechar das pálpebras é uma entrega. Você percebe que a vida inteira é uma oração e que o silêncio é a resposta que sempre esteve lá. Deus não está em algum lugar à espera de ser encontrado. Ele é o próprio ato de procurar. É a respiração que te busca enquanto você o busca. É o espaço entre uma pergunta e a próxima. E quando finalmente paramos de correr, Ele nos alcança. Não porque se moveu até nós, mas porque sempre esteve aqui, esperando que cessássemos o movimento. A eternidade não é um tempo longo. É o instante em que paramos de medir o tempo. E nesse instante, tudo se torna uno. Olhe ao seu redor agora mesmo. Tudo o que você vê, as formas, as cores, os sons, é Deus se disfarçando de mundo. Tudo o que você sente, amor, dor, nostalgia, paz, é Deus se experimentando como você. Não há separação. O despertar é o fim da distância. E quando a distância termina, o amor começa. Porque o amor é a percepção de que não existe outro. Então, o que fazer diante disso? Nada. Apenas estar consciente. Estar presente é a mais alta forma de adoração. Estar inteiro em cada ato, seja lavar uma xícara, abraçar alguém ou olhar o céu, é viver em comunhão com o divino. Não é preciso mudar o mundo. Basta vê-lo como ele é. E ao vê-lo verdadeiramente, você o transforma. Porque a luz da consciência muda tudo o que toca. E a escuridão, ao ser iluminada, revela-se como parte da própria luz. E assim, o círculo se fecha. Aquele que buscava Deus descobre que era Deus quem buscava a si mesmo. Aquele que desejava acordar percebe que nunca dormiu. Aquele que queria entender o mistério compreende que ele não pode ser entendido, apenas vivido. E a vida, em sua simplicidade, revela-se como a mais perfeita das meditações. Nada mais falta. Tudo é completo. Tudo é um. Se este conteúdo tocou você, se de alguma forma algo dentro de você se reconheceu nestas palavras,
Deixe seu like, comente o que sentiu e inscreva-se no canal para continuar essa jornada de autoconhecimento e contemplação, pois cada palavra é apenas um lembrete. Você nunca esteve separado do todo, apenas se esqueceu de lembrar, e agora talvez tenha acabado de acordar.